ponto em que nós somos alimentados pela palavra de Jesus. Aleluia. Curva a sua cabeça. Quero orar com você. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, Pai, por esse tempo, pelo tempo que nós vivemos nesse final de semana em família, Deus, em comunhão, pelo Senhor ter nos guardado na ida, na volta, pelo Senhor nos trazer até aqui, Pai, com os corações transformados pela Tua presença, que é doce, que é poderosa, que traz cura, que nos liberta. E no momento da Sua palavra, o que nós pedimos ao Senhor é a sabedoria do alto. Ilumina, Pai, a nossa mente, o nosso coração nesse momento. Nos dê compreensão, Pai, daquilo que o Senhor deseja, Deus, a falar aos nossos corações aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se há qualquer coisa, Pai, trabalhando contra a mente, trabalhando contra corações, famílias aqui nessa noite, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Tudo que é levantado, Pai, do nosso adversário contra famílias aqui, nós jogamos por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos nesse ambiente um ambiente, Pai, onde nós vamos estar com as nossas mentes abertas a conhecer mais do Senhor, da Sua palavra, um ambiente cheio do poder que só pode vir do Senhor, Pai, do poder transformador que só encontramos no Senhor, do poder curador que só encontramos no Senhor. O Senhor é o motivo dessa reunião, de nós estarmos aqui. Nós queremos declarar a Ti, Jesus, toda honra, toda glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém, amém. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Esse é o Tiago, irmão de Jesus, para que você não tenha dúvida, que apresenta como um tema aqui, nessa epístola, a religião pura. Ele fala sobre essa fé verdadeira, essa fé falsa, o lado carnal, o lado espiritual, daqueles que compreenderam o que ele está chamando de religião pura. Poucos tiveram tanta autoridade ao falar sobre o reino, sobre Jesus, que era seu irmão mesmo. Poucos tiveram tanta sabedoria. Tiago, um dos primeiros mártires. Tiago, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, que vai passar alguns ensinamentos para mim e para você, nessa palavra de hoje, que nós temos como título, Passando pelas Provações. E tem tanta sabedoria, irmão, que nós vamos ficar praticamente com o prefácio da carta, praticamente só com os primeiros versículos do capítulo 1, mas que vai nos trazer aqui esperança nessa noite, eu não tenho dúvida disso. Quantos acharam aí? Amém? Acharam? Acompanha aí comigo. No verso 1, Tiago vai dizer, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Só o primeiro capítulo aí por enquanto, quando ele fala dessas 12 tribos aqui, não está sendo como aquelas citações no Velho Testamento,
mas ele está falando dos judeus convertidos no Senhor Jesus, amém? Estão falando daqueles que estão na dispersão, os gentios, a todos. Na verdade, só para você não ficar preso nessas 12 tribos lá do Velho Testamento, está escrevendo a todos, inclusive a mim e você nesses dias de hoje, a todos que são povo de Deus, a todos que são nação santa, geração eleita, os que, como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, os que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Tem povo de Deus aqui nessa noite, irmão? Tem povo de Deus, tem geração eleita aqui nesse lugar, amém? E ele está escrevendo a esses, povo de Deus. Agora olha só aqui para mim, tanto a esses como a esses daqui dessa noite, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo geração eleita, mesmo estando nesse Senhor, nós vamos enfrentar algumas provações. Eles estavam enfrentando algumas provações. Quando falar dispersão aí, é da palavra diáspora, aqueles que estão fora da cidade. Ele está falando de irmãos fiéis, corretos nessa verdade, irmãos que foram alcançados pela graça, irmãos que foram alcançados por esse evangelho, são crentes no Senhor Jesus. Só que isso não impede com que eles fossem perseguidos, desalojados das suas casas, tirados das suas cidades, do seu lugar de conforto, colocados à força para outros lugares. Não impediu que fossem expulsos da sua casa, tivessem famílias separadas pela força de um governo que não aceitava esse cristianismo aqui. Olha para mim aqui, ser povo dele não impede com que isso aconteça. Não estava impedindo para esses irmãos aqui. Por isso, irmão, olha aqui, não fique assustado e não se amedronte. Preste bem atenção, não fique assustado e não se amedronte se você, dizimista fiel na casa do Senhor, que desempenha o seu serviço na casa do Senhor, que mais do que isso, tem um relacionamento, é um com Jesus, como Jesus foi um com o Pai, tem um relacionamento de fidelidade com Deus. Não se amedronte, não se assuste se as provações começarem a bater na sua porta. Não tema. Não se assuste a ponto de você talvez questionar o caminho que você tomou. Esses irmãos não estavam fazendo. Sabe por que eles não estavam fazendo isso? É como lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9. Josué, ele está com dificuldades na missão que foi colocada. E você pode encarar como uma provação. Afinal, agora substituir ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Moisés. Meu Deus. E as provas de você estar sendo um líder desse povo, com tudo que acontecia na época deles, e continua acontecendo na nossa época. Moisés tem que atravessar o Mar Vermelho tem que abrir. Josué vai ter que passar pelo Jordão, vai ter que conduzir um povo a um lugar que pode ter morte, mas que só pela fé e pela palavra que ele tem do Senhor na vida dele, é que ele vai conseguir conduzir e passar por essa provação. Já aqui um hashtag fica a dica para mim e para você. Por quê? Porque no momento que ele está pensando ali, será que eu vou fazer? Será que eu consigo? Será que eu vou ser esse líder? Tamanho como o outro foi. Tem hora que a gente se esquece, irmão, de quem é que está nos levantando. Tem hora que a gente se esquece de qual é a destra poderosa que continua nos conduzindo. Tem hora que a gente se esquece que a gente tem um Deus que, além do Criador do mundo,
Ele nos chama de filho. Ele nos chama de filha. E no momento que isso está acontecendo com Josué, ele vai receber a palavra que está lá em botou aí, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. João, no capítulo 16, no versículo 33, o próprio Jesus vai dizer: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Nessas duas palavras, e que eu posso pegar e você pode pegar como palavra do Senhor Jesus para a minha e para a sua vida, nessas duas palavras tem um detalhe muito rico, irmão. E o detalhe rico é para aqueles que estão no Senhor. É rico. Sabe por quê? Porque senão depois a gente sai falando: poxa, mas o pastor falou que tinha aquela palavra diante dessa provação, e olha só o que aconteceu aqui. Então o detalhe é muito rico, porque tem promessas aqui. Tem, sim, mas promessas e tipos de promessas assim, para quem está sobre o seu governo, para quem está no seu caminho, para quem se dobrou à sua vontade. Então, pastor, Deus só cuida de você então, e de vocês que estão nesse governo e nessa vontade. Não. A Bíblia diz que não tem nada que pode te separar do amor dele. Agora, você entende isso como um cuidado, sim ou não? Existe um cuidado. E muitos pegam essa palavra para dizer: então eu estou guardado pelas mesmas promessas que você. Aí que está o erro. Não está. Porque tem um cuidado dele para a vida de todo mundo. Ele deu um único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Está lá, João 3,16. Está lá. Nada pode nos separar desse amor. O amor está querendo te convencer de alguma coisa. Você já parou para se perguntar? O amor está te chamando para esse lugar seguro. Aí sim, nesse lugar seguro, nós desfrutamos desse tipo de promessa. Amém? Quantos estão comigo aí? Glória a Deus. Nesses dois pontos a gente vai enxergar esse tipo de promessa. E para quem são essas promessas? O fato de nós sermos povo, nós sermos cristãos, irmãos, não vai nos poupar, como Jesus próprio falou aqui, das aflições desse mundo. Isso todos nós sabemos. Mas tem uma pergunta em cima disso. Tá bom, não nos poupa das aflições, mas pastor, como passar por elas? Porque uma coisa é a gente saber, e outra coisa é ter sabedoria quando acontecer. E uma coisa é não perder a cabeça quando acontecer. Uma coisa é não ter a paz tomada quando acontecer. Não se deformar quando acontecer. Porque às vezes a gente está aqui, irmão. A gente está lá terça-feira nos grupos, nos pequenos grupos, sendo cuidado, orientado pelos irmãos. Nós estamos aqui nas quintas-feiras, que tem sido bênção demais. As séries que nós temos colocado aqui. Agora vivendo as 7 igrejas da Ásia. Que tempo maravilhoso, irmão. Cada irmão que está trazendo aqui uma reflexão para a gente sobre as igrejas da Ásia. Nós estamos aqui no culto de domingo. Mas quando chega uma provação, que é aquela assim, isso foi maior do que eu podia suportar, eu acho, cara. Aí às vezes a gente se deforma. Às vezes eu já não quero estar na comunhão. Às vezes eu já não quero estar mais no serviço. Às vezes eu fico até de mal com Deus. Porque vem logo no nosso pensar, não é possível que Deus não está vendo isso.
Eu não sou povo. Essa geração aqui eleita, e como? E por que está acontecendo isso? Não era para ele estar me guardando disso? E a gente vê que isso vai acontecer com quem é povo de Deus também. Verso 2, acompanhem comigo. Ele começa falando assim: meus irmãos, muito importante, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes pelo quê? Vamos todos juntos, 1, 2, 3 e já. Passardes por várias, é por uma? Não, por várias tribulações, por várias provações. O que isso está mostrando para a gente, pastor? É que a provação é compatível com a nossa fé, com a nossa caminhada de fé. No lugar que nós estamos, sim, guardado por Deus, mas que também tem provação. No primeiro ponto aqui, eu quero que você, irmão, preste atenção nisso. Nunca ponha em xeque, olha aqui para mim, nunca ponha em xeque o amor, o zelo, o cuidado de Deus, porque a provação chegou até você. Porque a dificuldade financeira chegou até você. Porque a dificuldade com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Porque a dificuldade profissional, lá na sua área profissional, chegou até você. Porque a enfermidade chegou até você. Porque o luto chegou até você. Nunca põe em xeque o cuidado, o zelo e principalmente o amor de Deus por você, até mesmo nesses momentos. Porque é fácil a gente fazer isso. E a gente vai ver que tem provações que elas são plantadas por nós mesmos. Gálatas 6, se eu não me engano, versículo 7, vai dizer: de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, às vezes, nós não entendemos algo que está acontecendo no hoje, mas quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente vai ver que essa aprovação aqui foi plantada por nós mesmos. Vou dar um exemplo bem bobo, irmão, bem bobo. Isso é claro, isso pode acontecer dentro da nossa casa, amém? Pode acontecer, como eu falei aqui, em vida financeira, um monte de coisa. Eu vou dar um bem bobo. Mês retrasado, meu carro, eu vindo na BR e o meu carro bateu o motor. Aí bateu o motor, a gente já 4 mil, né? 5 mil, que não estava esperando para gastar, né? É uma facada. Só que olha só, aqui para mim, às vezes a gente para ali, o inimigo está trabalhando contra mim. Poxa, e olha que eu estava indo para um encontro de pastores, lá em Rio das Ostras. Isso é obra do inimigo, irmão. Olha, eu indo para um encontro de pastores, só que olha só, olha aqui para mim. Assim que eu peguei o carro, o irmão falou assim para mim: pastor, troca a correia dentada, porque a gente não sabe quanto de quilometragem que tem. Ah, sim, o pastor trocou. Uma aprovação, 5 mil reais, quando eu estava indo para o encontro de pastores. É Satanás na minha vida. Satanás é você mesmo, que não trocou o que custava 300 reais, agora você vai pagar 5. Provação que é plantada por nós mesmos. Tem provação que a gente vai encarar e que sim, ela vem da parte de Deus. Isso está aqui, um pouquinho mais para frente está aqui também. Agora, abre aí em Hebreus no capítulo 12, a partir do 5. É só voltar uma folhinha aí, 2 folhinhas. Volta 2 folhinhas aí. Hebreus 12. Olha o que vai ser falado aí. E estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, aqui, dessa parte para frente. Filho meu,
Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado. Porque o Senhor, o quê? Está escrito o que aí? Corrige. Tem outra tradução? Disciplina. A quem ama e açoita. A quem ama e açoita a todo filho, a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não vai corrigir? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, irmão, olha só, quando não tiver correção da parte de Deus na sua vida, fique preocupado. Que ele está falando aqui que quando não tem correção através de provações, é porque são bastardos e não são filhos. Agora, os filhos, eles são corrigidos. E às vezes Deus usa provações para corrigir a gente. É assim ao longo de toda a história da vida desse povo de Deus, desde lá dos profetas. É assim. Acontece também. Tem alguns aí olhando para mim com o olho meio arregalado. É porque a gente vê só Deus falando. A gente falou aqui do Deus que curou, do Deus que tal. O Deus que salva, o Deus que liberta. Mas Deus corrige também. Amém? Continua aí comigo. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então vivermos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Claro, quando a gente está passando aquela prova ali, irmão, quando a gente está sendo corrigido, ou quando você era pequenininho, que o pai pegava aquela vara de goiabeira, hoje não pode mais, né, irmão? Mas tem uns aí da minha idade que pegou aquela varinha da goiabeira no quintal. Ninguém gosta daquele momento, irmão. Ninguém gosta daquela hora ali. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, ainda bem que minha mãe me disciplinou, ainda bem que meu pai me disciplinou, me fez o homem que eu sou, formou o meu caráter de todas as coisas que talvez, se não fosse isso, eu não receberia benefícios na minha época mais madura. E todo pai fala isso para o filho, mas todo filho fala, não estou entendendo, pai. Isso não vai somar em nada na minha vida lá na frente. Eu estou aqui e chorando, né? Mas lá na frente eles vão entender. Assim ele está falando, a correção de Deus com os seus filhos. Hoje você não compreende, lá na frente você vai compreender. Porque ele falou que é para quê? Principalmente, irmão, é porque às vezes a gente está com o coração muito no terreno. Mas ele está falando principalmente para salvação, para santidade na sua vida. Aquilo que te une com o Pai. Santidade é o que te coloca dentro do propósito aqui dessas promessas. Santidade é o que te une com esse Pai. Santidade é o que faz de você verdadeiramente filho. Então, principalmente para que haja em vós santidade, ele está falando que haja unidade com esse Pai, que haja fidelidade com esse Pai, compreensão do que o Pai quer com você. Com efeito, no momento parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Pode voltar comigo lá. A gente viu que algumas dessas provações são plantadas por nós, outras vêm da parte de Deus, e tem provações aqui que Deus permite. Quem lembra de Jó? Foi Deus que foi lá? Não. Foi ele que plantou? Não. Até disse que Jó era um homem muito, muito íntegro. Um homem que reunia os seus filhos ali para o almoço, para ter uma palavra de Deus, criando seus filhos. Não foi ele que plantou. Até porque, quando Satanás chega para Deus, ele vai falar assim: levaste meu filho Jó? Justo, não plantou, mas Deus permitiu. Situações que a gente fica sem resposta.
Mas eu tenho uma resposta para o fim de tudo que ele passou. E a resposta foi ele mesmo quem deu. Porque enquanto ele estava passando, ele se permaneceu fiel. E olha que história, né? Eu não sei como é que é perder um filho. Ele perdeu 10 de uma vez só. Imagina ele ir no enterro de todos os seus filhos. 10 caixões no enterro. Sair dali, irmão, e saber que faliu. Um homem de muito dinheiro, mais próspero da tua época, faliu, perdeu tudo. Agora está com seu corpo cheio de câncer, cheio de chagas. E a Bíblia falando que ele permaneceu fiel. Só lá mais na frente, diante dos amigos, falando: olha, eu acho que você fez alguma coisa, irmão. Você roubou aí as viúvas, sei lá, você tirou dos outros. E ele caiu ali em tentação. Diante daquela provação, ele questionou. Fez 34 queixas ao Senhor. E sabe o que o Senhor respondeu? Nada. Coisa terrível é a gente estar no meio de uma prova, irmão. Coisa terrível é a gente saber que a gente não plantou para estar naquela prova. E ainda assim, aquele que pode me tirar dessa prova não me responde. Aí, tem uma hora que Deus vai responder. E Deus não responde o que ele queria. Deus responde com 70 perguntas. A gente está querendo só uma resposta. Ele vem falando: Jó, aonde você estava quando eu fiz os mares, eu botei o firmamento, as estrelas? Ele começa a falar da soberania dele. E Jó entendeu, irmão. E Jó entendeu. E a resposta para provações assim, ele mesmo dá quando ele cai com a boca no pó. E ele pede perdão por ter questionado o Senhor. E ele vai dizer assim: olha, antes eu conhecia um Deus que os outros falavam. Hoje os meus olhos podem te contemplar. A gente não entende na dor o que está acontecendo, mas Deus está aprofundando o relacionamento dele com você. A gente não entende no momento o que está acontecendo, mas ele está dentro daquilo gerando algo infinitamente maior, que vai além do meu tempo e do seu tempo aqui nessa terra. E isso precisa estar aberto no meu e no seu coração, irmão. Essas provações vêm na nossa humanidade, essas provações vêm na nossa pecaminosidade. Essas provações vêm às vezes, sabe por quê? Por você ser cristão. É isso que está acontecendo. Pode voltar aí para o Tiago, lá no capítulo 1. É isso que está acontecendo aqui para as pessoas que ele está falando aqui nesse momento. Porque esses aqui que tiveram que ir para outros lugares, que estão sendo perseguidos, sabe por que aconteceu isso? Por que eles estão passando por essa prova? Simplesmente porque eles não deram ouvido a César. Eles se permaneceram fiéis à palavra do Senhor. Ou seja, se não fossem cristãos, não estariam sendo perseguidos, não estariam passando por provações. Vem através da nossa humanidade, a fragilidade da minha e da sua humanidade. Vem através de pecados não corrigidos por nós. Vem através de sermos cristãos. Verso 2 ainda, acompanhem comigo. Ainda no verso 2, ele vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias tribulações, várias provações, perdão. O várias aqui, irmão, presta atenção nisso aqui. O várias aqui, ele vem do grego poikilos. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer policromático.
Várias é policromático. Poequilos. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando que essas provações que ele está dizendo, ela tem vários tons. Essas provações, elas são de várias formas acontecendo na vida desses irmãos aqui. Essas provações, elas são diferentes. Essas provações têm graus e intensidades diferentes na vida desses irmãos, na minha e na sua vida. Tem provações que chegam na nossa vida e que são leves. Tem provações que são medianas. Tem provações que são mais pesadas. Provações que chegam e a gente mata no peito. Tá tranquilo, vamos passar, glória a Deus. Aquele eu vou passando, glória a Deus, tem aquele, vou passando. Então a gente passa, tá tranquilo. Agora tem provações que de imediato nos joga no chão, que de imediato fecha aqui dentro do nosso coração assim, uma angústia. De imediato faz a gente perder o ar. As expectativas de um futuro faz a gente perder até a esperança. De imediato isso acontece. Provações que são mais pesadas, ele está dizendo poequilos, são provações policromáticas, intensidades diferentes que acontecem na minha e na sua vida. Mas olha só, eu queria chamar a sua atenção para 1 Pedro. Abre aí para a gente, quem está, acho que é o Marlan. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Abre aí para a gente, Marlan. 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10. Olha aí. Servim uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aqui para mim. Multiforme graça de Deus. Você sabe no original, quando a gente vai para o escrito original, qual é essa palavra multiforme? Sabe? Sabe qual é? Poequilos. A mesma palavra do várias provações está sendo usada aqui para multiforme graça de Deus. Você não entendeu, né? Então eu vou explicar. Olha aqui para mim. Se existem vários níveis de intensidades diferentes nas provações, se existem várias formas acontecendo nas provações que vêm até a mim e você, também na graça de Deus, o poequilos, estamos sendo sustentados por essa mão poderosa de Deus também. É o mesmo poequilos, também é policromático. Aquilo que vem contra mim, contra você, na prova que é mais branda ou mais intensa, também vem na mesma proporção, sendo sustentado a graça de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Nas mesmas intensidades. Por que o senhor está falando isso, pastor? É importante você lembrar, irmão, que quando eu pego ali, parece que eu peguei um versículo isolado, só por causa da mesma palavra, mas olha só, ele está falando sustentando uns aos outros, porque aquilo ali está falando de um serviço mútuo no corpo, quando nós somos um com os outros. É aquilo que acontece na nossa reunião da terça-feira, na casa dos irmãos, é aquilo. Então, essa graça está sendo dispensada sobre a mim e sobre a sua vida para atravessarmos, passarmos pelas provações? Sim. E muitas das vezes elas vêm como? Como que está acontecendo? Na unidade do corpo. Na vida que toca na outra vida. Andando em unidade, como família, assim como o Pai desejou e deixou nessa verdade para mim e para você. É por isso, irmão, que a gente não consegue desfrutar dessas bênçãos e dessas promessas fora desse corpo. E estar no corpo é mais do que estar no culto de domingo, irmão. É muito mais. Estar no corpo é fazer parte da vida do outro. Estar no corpo é chorar com o outro. Estar no corpo é se alegrar com os irmãos que chegaram hoje. Glória a Deus por tudo que foi gerado nesse final de semana. Fazer parte das alegrias.
Estar no corpo é ver todas as ações que a igreja está fazendo e dizer: poxa, eu não posso deixar o meu irmão sobrecarregado, cara. Não posso. Por quê? Porque eu faço parte do corpo. Estar no corpo é você saber que você tem com quem dividir, somar, multiplicar através dessa união. É mais do que sentar do lado dessa cadeira, mas é saber que o Alan está do meu lado, no íntimo do meu coração. Da provação que vai chegar, como também a promoção que vai chegar. Do dia que falta, mas do dia também em que podemos celebrar, porque sobrou um pouquinho. Estar nessa família e receber a multiforme graça de Deus, poequilos de várias e várias formas, também a graça dele, por passarmos por momentos assim. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. A graça dele aqui sobrepõe a dor, sobrepõe a aflição, a angústia da provação nessa comunhão, para que, irmãos, todos nós que estamos em Cristo Jesus, eu tenho uma palavra para você. Com essa palavra que ele está dizendo aqui para mim, fica bem explícito, fica bem claro que não tem provação que está vindo para a minha vida, ou que chegou na minha vida, ou que chegou na sua vida, que Deus não te dê armas para você passar por ela. Às vezes Ele não te tira dela no tempo que você quer e da forma que você quer, mas Ele nunca te deixa sem armas para passar por ela. E outra, Ele nunca te deixa sozinho nela. E às vezes a gente fica clamando: Senhor, mas eu estou aqui, estou sozinho. E o Senhor falando assim: poxa, eu deixei uma família inteira com você, mas você deu as costas. Você não quer fazer parte dela. Você não quer ser a família que eu deixei. É como se ele estivesse falando para mim, como eu passei por... Eu estou falando de coisa que eu passei. Então eu ouvi. Às vezes é duro, mas correção de Deus. Falou: Jefferson, quem não está no momento querendo ser família é você. As armas estão lá, as palavras de bênçãos estão lá, as palavras de fortalecimentos estão lá. Tem um monte de gente querendo te abraçar, tem um monte de gente que quer te socorrer, mas você fechou o seu coração para as armas que eu deixei para você. E Ele pode fazer sim ou não, irmão, em qualquer ambiente, em qualquer local, em qualquer forma, de qualquer jeito. Ele pode fazer. Mas se Ele deixou uma base para você viver essas promessas, não saia desse lugar, irmão. Aliás, se aprofunde nesse lugar. Amém? Continuando, eu acho que eu não vou sair do verso 2 não. Continuando no verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Bom, a gente falou dos meus irmãos, a gente falou das várias provações, não é só uma, várias provações, e eu quero encerrar esse tempo falando sobre o passardes por várias. Antes do várias, ele fala: tende alegria. Irmão, quem que fica alegre aqui no meio da aprovação? Levanta a mão, irmão, para levantar. Não? Não é para levantar não, né? Marcelinho chegou a falar: tá de brincadeira, né? Mas o Thiago está falando: irmãos, eles que estavam passando lá e nós que passamos ainda nos dias de hoje, tende alegria quando passardes por várias provações. E por quê? Aí ele responde nos versículos seguintes. Olha o que ele vai falar em verso 3. Sabendo
que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança aqui, irmão, da palavra original, ela só é traduzida para perseverança porque é uma palavra que exige constância em algo prolongado. Imagina isso. O que ele está falando são várias, e olha só, isso aí é prolongado. Eu vou falar para você, tem alegria na aprovação, e você vai rir, como alguns riram. Agora eu vou piorar um pouquinho, eu vou falar, tem alegria na aprovação prolongada. Piorou ou não? Para ter alegria. Isso que ele está falando, a resposta é, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A gente ora, irmão. Senhor, eu quero ser o melhor para o Senhor. Senhor, eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver o teu propósito. Senhor, eu te amo. Oh, Senhor, faz de mim instrumento nas suas mãos. Não é? Porque a gente só imagina o que a gente vê assim, ó, superficial. E ele está falando que perseverar nas provações e com alegria, porque você sabe quem está te sustentando nas provações. Ele está dizendo, é exatamente isso daí que vai fazer de você. Olha aqui para mim, irmão, os irmãos do louvor vão chegar aqui, mas vocês ficaram meio assustados aí agora, né? A gente está no Rio de Janeiro, né, irmão? Chega alguém assim de quietinho assim do lado, a gente fica assustado, mas eles vão subir. Olha aqui, tem alegria e perseverar nessa aprovação, aí vai fazer isso que você às vezes pede para mim na oração. Esse íntegro, esse que eu posso olhar e não tem deficiência. Fala de uma perfeição de ser igual a Deus, mas não é isso. Fala de uma perfeição no olhar dele de pai para filho. Numa perfeição em que nós podemos olhar para ele, como está escrito na palavra, Paulo escreveu, sem termos a vergonha da beleza da sua santidade. Não temos do que nos envergonharmos diante dos olhos santos do Senhor. Ou seja, temos nossos erros, mas podemos nos apresentar a Ele como obreiros aprovados, diante dos seus olhos santos, na comunhão com Ele, na unidade com Ele. Essa resposta que Ele dá, às vezes a gente não consegue compreender o momento, mas o que eu quero te dizer é que em momentos assim, olha aqui para mim, Deus, Ele está trabalhando no nosso caráter cristão. É quando você está matando um pouco da sua carne, irmão. É quando você está matando um pouco do seu... uma verdade para você nessa noite, só tem como Cristo viver em você. Só teve como aquela viúva encher as vasilhas, porque as vasilhas estavam vazias. Sabe o que isso quer dizer? A gente precisa se esvaziar todos os dias de nós mesmos, para que sejamos cheios da glória e da presença de Deus na nossa vida. É isso. A maturidade que está sendo alcançada, porque tem coisas que são da vida, irmão. Uma enfermidade da vida. Um dia nós vamos perder alguém da vida, mas Deus, Ele está ainda continuando comigo, com você. É por isso que a gente fala que a gente pode dar graças, até em momentos assim. Pelo meu ente que morreu? Não. É porque na dor que você está sofrendo, o meu espírito te consola. No emprego que eu perdi, não, é porque no espírito que habita em você, você não vai perder a paz mesmo diante de uma notícia assim. Porque tem uma paz que excede um entendimento e que transborda em você. Isso vai dar cabeça para você correr atrás do próximo emprego.
gente precisa compreender melhor essas matemáticas. Provações que estão gerando o caráter cristão em mim e em você. Fala a verdade para mim, irmão. Fala a verdade. Quantas vezes que só em situações assim, em que nós oramos afinco, lágrimas nos olhos, diante daquele dia que a gente está ali não esperando, aí, poxa, chegou aquela notícia, aquilo aconteceu, fui mandado embora. Quantas e quantas vezes só quando a dificuldade financeira aparece, quantas e quantas vezes só quando a nossa família está à beira de um fim, quantas e quantas vezes quando o nosso filho deu uma louca e descambou, ouviu a palavra desde criança, mas descambou pelo mundo. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes só quando nós somos perseguidos por ser cristãos, por sermos cristãos como esses irmãos aqui, perseguidos lá no nosso trabalho, perseguidos na faculdade, perseguidos às vezes dentro da família, só por ser cristão. Quantas são situações assim que fazem com que a gente dobre o nosso joelho e comece a mudar o nosso caráter e comece a deixar o Espírito transformar o nosso caráter. Quantas vezes que só assim nós vamos com todo o nosso ser aos pés de Jesus. Quantas e quantas vezes assim é que nós somos corrigidos e entendemos a correção e ganhamos maturidade daquele ponto da vida para frente. Porque uma coisa, irmão, é a gente ficar, e os irmãos aqui viram muito isso no final de semana, uma coisa é a gente ficar preso ao nosso erro ou ao que erraram com a gente no passado e para sempre sermos o resultado daquilo. Outra coisa é pegarmos aquilo ser ressignificado em Cristo Jesus e aquilo não me adulterar, me deformar, para que eu viva o resto da vida colhendo consequências ainda daquele momento lá atrás. Não. Para nós encerrarmos, e para isso gerar muita esperança no seu coração, eu quero que você se atente que ele falou o seguinte: ele falou quando passares. O que isso quer dizer, pastor? É que vou ter muitas provações, sim ou não? Sim, ele falou que tem várias, policromático, várias provações. Mas olha aqui para mim, ele está deixando também uma dica que as provações, elas têm data de validade na minha e na sua vida. Por quê? Porque quando passares, ou seja, elas vão passar. Ele não falou, vai chegar uma provação e essa provação vai parar na sua vida. Não, quando passardes, as provações vêm, mas as provações passam. Vão passar. Se permanecerdes no meu caminho, se permanecerdes fiel à minha palavra, vai passar. E outra, você vai sair daí muito mais maduro. Você vai sair daí com um caráter evoluído na pessoa de Cristo Jesus. Você pode se colocar de pé? Não saia do seu lugar.